Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os nossos exemplos e casos dos cursos que a gente ministra aqui na BTC, assim como todos os nossos podcasts. Vamos fazer um overview dos resultados divulgados pelas empresas agora nesse segundo trimestre para ver quais são os segmentos que estão melhorando e alguns que estão com bastante desafio ainda. Bora, vamos começar aqui com uma notícia da Forbes, num segmento que eu gosto bastante, que é o segmento PET. Pets tem lucro de 32,8 milhões no segundo trimestre. Esse lucro, ele representa um crescimento de 35,7% no lucro líquido do mesmo período do ano anterior. Vamos entrar aqui um pouco no detalhe dos resultados para ver o que aconteceu com a Pets. Então, bora. No trimestre, a receita bruta cresceu 33,9%, foi para 800 milhões de reais. Sendo que a Zidog representa 56%. Zidog é uma bela de uma aquisição que foi feita recentemente aqui pela Pets. A gente já vê aqui que cresceu e contribuiu bastante aqui com o crescimento. Perfeito. Mas o crescimento de receita bruta só da Pets foi de 25,3%. Então, a própria Pets vem crescendo e agora vem adicionando receita com as aquisições que foram feitas. A penetração do digital aumentou de 30,3% em termos de receita para 35,3%, legal? Essa estratégia de omnicanalidade da Pets vem funcionando. A margem bruta aumentou de 40,7% para 40,9%. Isso daqui tem dois efeitos. O primeiro efeito eu já falo agora, o próximo eu falo daqui 2 slides, que é o aumento na participação na parte de serviços, então clínicas, serviços, etc., que a Pets vem colocando dentro do seu ecossistema, isso vem dando certo também, um aumento aqui de margem bruta. A margem EBITDA, ela caiu um pouquinho, foi de 10% para 8,2%, e o lucro líquido cresceu 35%, como a gente viu na notícia, chegando a 32 milhões contra 24 no mesmo período do ano anterior. A margem líquida se manteve minimamente constante, passou de 4% para 4,1%. Legal. Bom, vamos ver aqui também o aumento de performance das lojas atuais que estavam abertas no mesmo período do ano anterior, que é o Same Store Sales. Então o Same Store Sales ele cresceu também no segundo trimestre, foi para 8,9%, e esse índice é interessante principalmente para essas empresas que vão para essa estratégia de aumento da participação do digital. Por quê? Porque se você aumenta o digital em detrimento ao crescimento das lojas próprias, você está canibalizando. Então, como o Same Store Sales ele foi positivo aqui em 8,9%, a gente percebe que o crescimento de receita e a penetração do digital, ela não está retirando receita e crescimento das lojas próprias. Isso é importante até para o aumento da rentabilidade sobre o capital investido. Então, foi de 8,9% o Same Store Sales no segundo trimestre e no semestre foi de 11,4%. Então, uma estratégia sendo bem conduzida aí pela companhia. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês do aumento da margem bruta vindo também pela parte de serviço? O segundo efeito é a introdução das marcas próprias. Isso, varejistas, supermercados utilizam bastante, a Pets vem fazendo isso também e executando isso trimestre a trimestre. A penetração das marcas próprias já está em 12%, o share de marcas próprias em relação à receita total. 12% é marca própria. Isso é bom, porque obviamente a margem bruta é maior. Em alguns segmentos, ela passa de 50%. Então, tapete higiênico já está em 56% de share, 50% em coleiras, guias, peitorais para cães. Isso daqui a Zidog vem contribuindo fortemente com essa introdução de marcas próprias, e 27% na parte de snacks, que tem bastante recorrência. Então, já vai vendo aí que a estratégia de introdução de marcas próprias ela vem sendo bem sucedida também. Bora! E o fluxo de caixa aqui, nas atividades operacionais, foi positivo em 8 milhões e 500 no trimestre, contra 10 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Fizeram investimento, porque eles estão inaugurando loja, então aqui, eles tiveram investimentos de 81 milhões. E eles estão gerando caixa, eles estão até amortizando um pouco de dívida que eles têm, até porque a taxa de juros está muito alta. Então o caixa aqui, ele caiu de 497 milhões para 392, mas ainda uma posição de caixa muito forte. Então a Pets foi muito bem aí no segundo trimestre, esse segmento está mostrando bastante crescimento aí na economia como um todo. Perfeito. Vamos analisar um outro segmento agora, que é a parte de varejo de moda, pegando aqui uma notícia do Brasil Journal. Arezzo. Vendas nas mesmas lojas sobem 54%, o lucro vem 20% acima do esperado. Então o resultado foi sensacional aqui da Arezzo. O lucro da empresa, dona das marcas Schultz, Ana Capri, Alexandre Birman e Reserva, cresceu 166%,
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, chegando a 123 milhões de reais. Vamos entrar aqui no detalhe do resultado aqui da Arezzo? Então vamos lá. No trimestre, o crescimento de receita bruta foi de 65%, chegando a 1 bilhão 165 milhões. A margem bruta aumentou de 53,9% para 56%, muito bom. E a margem EBITDA também cresceu, foi de 15,2% para 17,2%, chegando a 162 milhões. E como a gente viu, o lucro líquido cresceu 160%, chegando a 123%, com um aumento de margem líquida aqui de 4,5 pontos percentuais, chegando a 13,1%. Então, operacionalmente aí a Arezzo vem muito bem. Bora! O que cresceu aqui de várias marcas que a Arezzo tem? Cresceu absolutamente tudo, né? Então, vamos mostrar aqui, ó. A Arezzo, a marca Arezzo, cresceu 63,9% em termos de receita bruta. A Schultz cresceu 52,5%. E o que mais cresceu aqui foi a Arezzo com a Reserva e outras marcas e outras iniciativas que são marcas de streetwear, que a Arezzo vem fazendo bastante aquisição dentro dessa estratégia deles. Cresceu 75,5%. Anacapri cresceu 25,9% e outros 96%. Então a gente percebe aí que todas as marcas mostraram crescimento no trimestre. E os canais também. Franquias cresceu 77,3%, multimarca 48,3% de crescimento e as lojas próprias cresceram 128%. Então, um aumento de performance expressivo aí por canal também. Até o e-commerce cresceu 35,7%, também utilizando bastante estratégia aí de aumento da participação do digital em relação à receita total. Bora! E quando a gente percebe aqui o resultado excelente da Arezzo, a gente vê que esse negócio é muito bom, dá muito retorno para o capital investido. Como que a gente mede isso? ROIC, Return on Invested Capital. O ROIC do segundo trimestre foi de 34,5%. Então eles cresceram bastante essa rentabilidade, porque tinha sido 25,6% no mesmo trimestre do ano anterior. Então eles começam a mostrar aí também um grande potencial de agregação de valor aí para o acionista. Isso é bom. Provavelmente aí as ações da Arezzo vão começar a subir aí nos próximos dias, dado que eles divulgaram o resultado no aftermarket de ontem. Legal? Tá? Então, a gente vê aí que o segmento de moda ele vem crescendo bastante também. Então, tanto a parte do segmento de pet quanto o segmento de moda vem mostrando crescimento nesse segundo trimestre. Vamos pegar um outro segmento aqui, que é moda com esporte, que é a track and field. Então, a track and field já corre 2 vezes mais rápido do que antes da pandemia. Então, isso daqui é uma notícia da Neofeed. E os resultados da track and field foram muito bons também. Então, ó, basta comparar com o desempenho apurado em 2019, ou seja, pré-pandemia, um aumento de 130% nas vendas trimestrais. Então, já estão crescendo, já estão com receita 130% acima do período pré-pandemia. Muito bom. Vamos entrar aqui no detalhe aqui dos resultados, então? Então, ó, resultado trimestral, a receita líquida cresceu 39,2%, chegando a 131 milhões de reais. A margem bruta ela caiu um pouquinho, foi para 54,1% contra 59,6% no mesmo período do ano anterior. Mas a margem EBITDA cresceu, ela passou de 21,3% para 21,9%. E a margem líquida ela ficou um pouquinho pior, foi de 14,2% para 13,1%, mas ainda uma margem líquida bem interessante. Posição de caixa da companhia continua constante, em torno de 60 milhões. Então a empresa ela não queimou caixa aí nesse crescimento de receita, até porque ele utiliza bastante franquia. Então ó, as franquias cresceram em termos de sellout 31,6%. Lojas próprias cresceram 32,7% e o e-commerce, interessante, caiu 67,5%. Então eles estão dando aí mais preferência à operação física em detrimento ao e-commerce. Então eles vêm crescendo, isso é bom até porque franquia não canibaliza a sua receita. Então acredito que eles estão tentando ajustar um pouco dessa estratégia digital, diferentemente aí das 2 outras empresas que a gente acabou de analisar. Perfeito, bora! O modelo de asset light, assim como o da Arezzo, é ótimo, porque eles vêm expandindo bastante a operação sem precisar fazer um capex muito forte. A gente vê aqui a quantidade de lojas, chegou a 310 lojas aqui no segundo trimestre de 2022, contra 300, então houve aí um aumento, um acréscimo de 10 pontos físicos trimestre a trimestre.
Só que o crescimento veio basicamente de franquia. Então passou de 259 franquias para 268, contra a loja própria, 41 contra 42. Então é ótimo isso, né? Você vai expandindo a operação sem precisar fazer muito investimento. Quem faz o investimento é o próprio franqueado. E aí a gente percebe aqui que a geração de caixa operacional foi muito alta aqui no segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No segundo trimestre do ano anterior, de 2021, eles tinham queimado 8 milhões e meio, agora eles geraram 28,9 milhões das atividades operacionais. As atividades de investimento consumiram 17 milhões e eles deram uma reduzida ali no nível de endividamento também, o fluxo de caixa em 17 milhões negativo das atividades de financiamento. E então eles tiveram uma redução de caixa de 6 milhões, passando de 66 para 60 milhões. Então, agora a operação ela vem crescendo e gerando caixa. Os investimentos eles já estão num patamar inferior aí à geração de caixa operacional, então esse negócio aí vai expandir, gerando caixa, provavelmente amortizando bastante dívida e distribuindo bastante dividendo para o acionista potencial no futuro. Então, track and field aí também mostrando bastante resultado positivo aí no segundo trimestre. Então a gente viu 3 segmentos aí que foram muito bem aí no segundo trimestre de 22. Agora tem aqui um segmento que eu vou analisar 2 empresas para mostrar que eles estão se sentindo um pouco aqui, que é aquele varejo amplo, né? Então a gente vai pegar primeiro o resultado aqui da Via Varejo, antiga Via Varejo, pegando uma notícia do Valor Econômico. Via tem queda de 95% no lucro do trimestre, com redução nas vendas online. Então, Casas Bahia, Ponto Frio, etc., não foi muito bem aqui nesse trimestre. Vamos analisar um pouco dos resultados. A receita líquida caiu 2,9% no comparativo trimestral, para 7,4 bilhões. E o volume de mercadoria vendida, o GMV, alcançou 11 bilhões, também com queda de 3,5%. Então aqui a gente viu uma queda no top line aqui da companhia, vamos entrar aqui no detalhe. Então como eu mostrei para vocês, GMV caiu 3,5% no trimestre, 11 bilhões aqui, beleza? Receita bruta cresceu 3,7%, como o marketplace é muito forte, isso daí tem um efeito direto aqui na receita bruta, chegando aqui a 8,9 bilhões contra 9,3 bilhões no mesmo período do ano anterior. Receita líquida, como a gente viu na notícia, caiu 2,9%. A margem bruta até que aumentou, foi de 30,8% para 31,4%. O EBITDA, margem EBITDA também cresceu, 6,2% para 9,8%, porém o lucro líquido operacional caiu aqui de 132 milhões para 16. Aí a famosa queda de quase 90% aqui no lucro líquido. Perfeito. O que aconteceu aqui na parte da Via? Como a gente viu, a gente tem uma queda de performance de venda, só que eles estão aumentando a margem bruta e estão dando uma otimizada ali na parte de despesa. Só que a perda de crédito, porque eles têm crediário, ela aumentou, então a perda da carteira aumentou de 3,6% do trimestre anterior para 4,7%. Eles falam que isso é um efeito da sazonalidade das vendas realizadas no final do ano passado, perfeito? Mas a gente vê que o índice de perda cresceu bastante, né? Então 3,6 para 4,7 é aquele negócio que a gente vem analisando aqui nos BTCs News anteriores, que a qualidade do crédito vem caindo bastante até por causa do aumento da taxa de juros. Então esse é um efeito que pega direto ali na parte de provisão de perdas e as perdas realizadas, legal? E o resultado financeiro, dado que essa empresa ela tem bastante dívida, ela também contribuiu muito forte na queda do lucro líquido. Só para vocês terem uma ideia, as despesas financeiras elas cresceram 80,8%. Eles tinham aqui uma despesa financeira de 608 milhões, foi para 1 bilhão e 100 de despesa financeira no semestre. No trimestre aumentou 72%. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão tentando dar uma amortizada nas dívidas, até porque o custo de carregar elas está muito alto. Beleza. O endividamento bruto aqui no segundo trimestre, ele chegou a 3,7 bilhões de reais, mas era 4,6 bilhões no primeiro trimestre desse ano. Então eles estão nesse esforço aí de tentar dar uma amortizada nas dívidas, até porque o custo de carrego deles está muito alto. Perfeito. Tá? E aí a gente percebe aqui que em termos de fluxo de caixa, a empresa até que está começando a mostrar alguns ajustes interessantes, tanto é que a geração de caixa operacional aqui no semestre foi de 1,7 bilhões de reais, contra só 67
milhões de geração de caixa no mesmo período do ano anterior. Então, estou focando na parte de geração de caixa para quê? Para você conseguir ter bastante recurso para conseguir amortizar a dívida. Legal? Então, a gente vê aqui que o fluxo de caixa das atividades de financiamento foram de negativo 1,7. Então, eles geraram 1,7 de caixa operacional e usaram basicamente todo esse caixa gerado aí para conseguir diminuir o nível de endividamento. Então, bem interessante aqui essa estratégia aqui da Via para conseguir melhorar os seus resultados futuros, tá? Dado que essa taxa de juros ela vai se manter alta aí pelos próximos trimestres a princípio. Legal. Então, a gente viu aqui que a Via está com bastante dificuldade, tanto na parte top line quanto na parte de eficiência operacional, mas está trabalhando ali para conseguir melhorar esses resultados. Agora, vamos pegar uma empresa que é meio concorrente dela, que o mercado financeiro gosta de monitorar, que é a Magazine Luiza. Então, ó, Magalu tem prejuízo de 135 milhões, com queda nas lojas físicas e aumento da Selic. Então, isso aí foi a justificativa aí do resultado que a Magazine Luiza deu para o mercado. Então, ó, na versão ajustada, desconsiderando efeitos não recorrentes, o resultado foi negativo em 112 milhões. Perfeito. Vamos entrar aqui no detalhe da Magazine Luiza, que o mercado financeiro adora analisar essa empresa. Bora! Então vamos lá. Como a gente viu aqui, ó, as vendas totais, elas andaram de lado, cresceram 1,3%, chegando a 13,9 bilhões aqui de reais. Receita bruta, isso vendas totais, incluindo o marketplace. Receita bruta caiu 5%, chegou a 10 bilhões e 300, contra 10 bilhões e 900 no mesmo trimestre do ano anterior. A margem bruta, ela aumentou, assim como o da Via, passou de 25,6% para 28,6%. A margem EBITDA andou de lado, foi de 5,2% para 5,3%. No entanto, o lucro líquido passou de positivo para negativo. Eles tinham tido um lucro líquido de 95 milhões no trimestre do ano passado, agora foi 135 negativo aqui neste trimestre, uma margem líquida de menos 1,6%. O EBITDA, como eu falei para vocês, no ajustado, a margem EBITDA cresceu para 5,7 contra 5,1. Perfeito. Bora. O que aconteceu aqui na Magazine Luiza? O resultado ele foi muito prejudicado, de novo, pelo aumento da taxa de juros. Então, como ele falou lá da Selic, o custo da dívida aumentou bastante. Como que a gente vê isso? Despesas financeiras. Eles tiveram, vamos pegar aqui semestral para ver esse efeito do ano inteiro. Eles tiveram despesas financeiras no primeiro semestre de 21 de 379 milhões. Agora passou para 1 bilhão 141, um aumento de 201% nas despesas financeiras. Isso foi péssimo, até porque o resultado financeiro ele aumentou negativamente em 129%, chegando aqui a 915 milhões no semestre. E isso daí, obviamente, faz o lucro líquido ir lá para o chão. Legal, tá? Outra coisa que é interessante ver aqui da Magazine Luiza é a perda, né, líquida ali das operações de venda. O crediário, propriamente dito, e também tem a operação do próprio cartão de crédito. Então, ó, a gente viu aqui que as perdas aumentaram em 80,4% no semestre. Passou aqui de 66,6 milhões de perda no ano passado para 120 milhões de perda este ano. Então é aquele negócio, né, da composição da carteira, qualidade. E uma coisa que a gente analisou no BTC News, aquela notícia de você, da Luiza Trajano, fazer um vídeo para as pessoas irem para as lojas para usarem o crediário com, né, aprovação automática, só mostrando aquele vídeo que ela fez, né, que não deve ser a melhor forma de aprovação de crédito aí. A gente está vendo que essa forma não está indo muito boa aqui, não está indo muito bem, até pelo aumento aqui nas perdas de liquidação duvidosa. Perfeito, bora. Vamos lá. Como que foi em termos de fluxo de caixa aqui da companhia? Quando a gente pega aqui no semestre como um todo, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi negativo. Houve uma queima de caixa operacional em torno de 1 bilhão e 600. Mas isso melhorou, principalmente nesse trimestre. O primeiro trimestre foi péssimo para a Magazine Luiza. O segundo foi bom, eles tiveram uma geração de 1,2, mas não conseguiu zerar essa queima de caixa do semestre. Só que essa queima no semestre do ano passado tinha sido maior, tinha sido de 2,1 bilhões de reais. Então, eles conseguiram diminuir a queima de caixa, perfeito, legal, mas ainda está queimando caixa operacional. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você fica sem, né, potencial de diminuir o custo financeiro, né, o total de dívida que a empresa tem. Então, eles precisam ajustar bastante a operação para conseguir gerar caixa operacional, para conseguir amortizar a dívida rapidamente, para diminuir, obviamente, esse custo que está prejudicando bastante o bottom line da companhia.
Tá? Então, a posição de caixa no semestre caiu 2,9 bilhões, era 9 bilhões no início do ano, agora está em 6 bilhões. E uma coisa que preocupa bastante a Magazine Luiza é o quê? É o ROIC. Lembra que a gente viu que o ROIC lá da Arezzo era de 34% no ajustado? O ROIC aqui da Magazine Luiza, anualizado, foi para 1%. 1%. Só que melhorou em relação ao primeiro trimestre, porque no analisado estava sendo menos 2. A gente sabe, e a gente estuda bastante aqui nos nossos cursos, que o Return on Invested Capital ele tem que ser acima do seu custo médio ponderado de capital para você agregar valor econômico na companhia. O efeito disso é o aumento do valor dela. Então, dado que o ROIC ele ainda está muito baixo, 1%, a gente está com a taxa de juros aqui em 13,75 atualmente. Legal, tá? E o custo, obviamente, para a Magazine Luiza é ainda maior. Como a gente vê que o custo de capital está alto, com o retorno sobre capital investido baixo, a destruição de valor ela vem forte na veia. Isso justifica bastante a performance péssima que as ações da Magazine Luiza estão tendo no mercado de capitais. Provavelmente aí nesse próximo trimestre também não vai ter grandes oscilações para cima. Ou vai dar de lado ou vai dar uma caída um pouco aí, até porque o ROIC não está mostrando recuperação nesse trimestre. Mas eles melhoraram bastante o capital investido, ele passou de 16,079 bilhões para 15,8. Deram uma otimizada no estoque, principalmente, que eles tinham errado bastante no primeiro trimestre. Mas mesmo isso não conseguiu fazer aí o ROIC ser minimamente satisfatório. E o ROE, dado que deu prejuízo líquido, foi negativo. 5% negativo de ROE. Não está sendo ainda, em termos de indicadores financeiros, uma boa opção aí para os investidores. Então vamos acompanhar aí trimestre a trimestre o que vai acontecendo aí com os resultados do Magazine Luiza. Muito interessante. Então a gente viu que o segundo trimestre ele foi bom para alguns segmentos, para outros segmentos mais amplos ele ainda mostra bastante desafios. Vamos acompanhar nos próximos BTCs News outros segmentos de mercado para a gente ver como que está andando a economia, certo? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço, bom final de semana, até segunda-feira. Tchau!